Atos 1:8. Diz assim o texto, mas isso aqui Jesus falando para os discípulos, é uma promessa. Mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo que virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Amém? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Mas recebereis poder ou virtude sobre vós, recebereis poder do Espírito Santo que virá sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Vamos. Glória a Deus. Queridos, essa é uma promessa que Jesus fez para mim e para você. Ele fez esta promessa para os discípulos. Ele disse: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Amém? E essa promessa que ele fez para os discípulos é uma promessa para hoje. Quem é discípulo do Senhor, diga glória a Deus. Então essa promessa é para mim, é para você. Amém? E a ideia de Deus, o que está no coração de Deus, quando Ele prometeu derramar poder, isso já havia sido profetizado lá no Velho Testamento, que Deus derramaria do seu poder, do seu Espírito sobre toda a carne, independente, as pessoas receberiam o poder de Deus. E isso aconteceu em Pentecostes. Isso aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam ali orando, buscando, confiaram na promessa de Jesus e ficaram ali esperando. Logo que Jesus subiu aos céus, ele disse: olha, vocês esperam o revestimento do poder de Deus sobre a sua vida, antes de fazer qualquer coisa. Eles já tinham andado com Jesus 3 anos, eles tinham visto Jesus operar maravilhas, milagres, sinais, coisas que eles nunca imaginaram na vida deles. Eles viram acontecer. Mas por quê? Porque Jesus tinha sido revestido com o Espírito Santo e poder. Amém? Isso está descrito lá no seu batismo, quando ele vai no Jordão ser batizado por João Batista. O Espírito Santo veio sobre ele, e Deus disse para ele: esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, alegria, há alegria no meu coração pelo meu filho. Amém, queridos? Então esse poder do alto, que foi prometido para os apóstolos e Deus promete para nós, é algo bem prático. Paulo diz: olha, o Senhor concede dons para um fim proveitoso, para um fim prático. Então nós precisamos buscar o poder de Deus, queridos, para sermos testemunhas vivas. Agora, para testemunhar, você tem que ver a coisa acontecer. Você só é testemunha de um crime, vamos supor um exemplo bem ruim, né? Mas é um exemplo. Se você vê acontecer o crime, aí você se torna testemunha daquilo. E para ser testemunha de Jesus, você precisa ver os milagres acontecer. Você precisa crer e você precisa ver os milagres acontecer. Contra fatos não há argumento. Por que eu falo do poder de Deus? Eu já experimentei esse poder na minha vida. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi poder sobre a minha vida. Amém, queridos? Então isso é para um fim prático, para testemunhar, para falar que Jesus continua o mesmo. O Espírito Santo agora, ele disse: olha, eu vou enviar o Consolador. E vocês vão receber esse poder. O mesmo poder que age em mim e através de mim, tem que agir em mim e através de mim. Jesus disse: olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Era pelo poder de Deus. Quando Jesus foi levado para o deserto, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o levou ali para o deserto para ser tentado. Ele não foi, quem quer ir para o deserto, ficar 40 dias e ser tentado pelo capeta? Ninguém. Mas ele foi levado
conduzido. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando, queridos, somos guiados pelo Espírito Santo, seja para uma coisa boa ou coisa ruim, pode ter certeza de uma coisa: Deus está no controle, Deus está no comando. Muitas vezes é a disciplina de Deus, é o ensino de Deus, é o didaquê de Deus, é a didática de Deus para nos ensinar. Então nós precisamos buscar o poder de Deus, receber o poder de Deus e saber que isso é para um fim prático. Eu sempre digo, desde quando comecei a predicar a palavra, a pregar a palavra, cristianismo é prática. Deus é mistério. Deus nunca foi mistério. Ele se nos revela à medida que você busca. Isso é mistério. Não existe, Deus não é mistério, Ele é Pai. Jesus falou: olha, chame Deus de Pai, Ele é o seu Pai. O grande problema é que nós geralmente pensamos em Deus Pai como o nosso Pai terreno. Esquece seu Pai terreno. Deus não tem nada a ver com seu Pai terreno, Ele é Pai de verdade. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu, todavia, o Senhor, jamais te abandonarei. Então Deus é o verdadeiro Pai. Amém? Nós precisamos, queridos, buscar o poder de Deus para ser testemunha. Temos que apresentar Cristo, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que te salva, aquele que te renova, restaura o seu físico, a sua saúde e assim por diante. Então nós precisamos apresentar um Cristo poderoso, não é aquele lá na cruz, olha os efeitos especiais, lá na cruz. Irmãos, Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, aleluia. E Ele está vivo, está diante do trono, à direita do trono do Senhor, aleluia. E Ele é poderoso, recebeu do Pai toda a autoridade. Ele falou isso para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele disse: eu vou passar isso para vocês. Soprou sobre eles. Soprou a autoridade sobre os discípulos. Quem é discípulo do Senhor? Então você tem autoridade, querido, preste atenção. Quando somos revestidos com poder, nós recebemos também autoridade. Amém? Amém? Então, amados, nós precisamos ter uma vida cristã diária, normal, sempre cheia do Espírito Santo. Agora, o detalhe: quando Deus derrama poder sobre a sua vida, é para aquela hora, é para um fim proveitoso, é para aquele momento, é para aquele dia. Quando Deus mandava o maná, era diário. Quem pegava muito maná e escondia, com preguiça de sair da tenda, sabe aqueles irmãos que dormem até meio-dia, conseguem dormir? Eu não dou conta de passar das 5. Não, já vou pegar hoje, que amanhã eu não preciso levantar cedo para pegar maná. O maná vinha às 6 horas da manhã. Deus mandava, aquilo ali era o pão que desceu do céu, era Deus alimentando o seu povo. Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Aquilo ali simbolizava, tipificava Jesus. Aí o freguês pegava aquele monte, comia, fazia bolo, assava, comia o que dava, guardava o restante. Sabe o que acontecia? No outro dia estava todo cheio de coró, podre, fedendo. Por que Deus fez isso? É porque senão o freguês vai lá e pega tudo para ele, deixa os outros sem, né? Não sabe repartir o pão ou o maná. E fica mocosa aquele monte ali e deixa os outros passando fome. O homem quase não é egoísta, né? Então, queridos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, só porque isso é diário. Tem de ter perseverança, você tem que perseverar na oração, na comunhão. A Bíblia diz que nós temos que perseverar na comunhão com as pessoas. Se a pessoa está resistindo, não quer te convidar
para ir na casa dela, tomar um cafezinho, café, tomar uma água, café. Nesses dias atuais vai ser muito difícil alguém te convidar para tomar café, tá, irmãos? Fica mais fácil ele te levar para a casa dele para almoçar, comer uma picanha, sai mais barato do que tomar café hoje em dia. Infelizmente. Foi-se aquele hábito do brasileiro de chamar para tomar um cafezinho. Eu estou chegando nos lugares que eu vou daqui para o Varjão e sempre tinha uma garrafa de café. Eu parei e falei, ué, meu irmão, cadê aquela garrafa de café? Nós amoitamos lá no fundo, não, toda hora vem tal, toma. Tem gente que não está dando conta de comprar café, chega aqui e toma um copo desse tamanho assim de café. Mas está lá, o senhor pode ir lá. Falei, não, eu estava brincando, não quer café, era seu, vou deixar. Ai, meu Deus. Irmãos, nós precisamos buscar diariamente, queridos, para ter uma vida cristã normal. Não existe nada de excepcional numa pessoa que ora e que busca todos os dias. Essa é a regra, essa é a prática. Os discípulos oravam e perseveravam no partir do pão, todos os dias, tinha comunhão com a igreja, estava ali, ajudando, acudindo, falando, pregando a palavra, abençoando as pessoas, orando, amém, queridos? Amém? Agora, o grande problema é, muitas vezes nós achamos que para receber o poder de Deus na nossa vida, você tem que sentir um arrepio, você tem que falar em línguas, você tem que dar uns pulos para cima, cair de costas, sair rolando, irmãos, são coisas totalmente diferentes. É verdade que quando o poder de Deus vem sobre a nossa vida, irmãos, é muito difícil o freguês ficar quietinho. Sabe por quê? Você imagina o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor para sempre, que domina sobre todas as coisas, no céu e na terra, em todas as galáxias. De repente Ele dispensa um pouco da sua presença, do seu poder, entra no seu coração. Irmão, nós somos podres, falhos, pecadores, terríveis. O homem é o animal mais mal cheiroso que existe, sabia disso? Fica sem tomar banho alguns dias para você ver. Tem cachorro, tem gato que fica um ano sem tomar banho. Fica uma semana sem tomar banho. Agora você imagina Deus com toda a sua glória, vem e entra dentro do nosso espírito, Ele vem e faz algo novo, uma obra tremenda, Ele te reveste de poder, de graça, independente de quem você é, como você está, Ele apenas quer te abençoar, te encher de poder, para que você vença os seus inimigos, a carne, o pecado, o diabo. Ele te enche de poder, queridos, de uma maneira tão tremenda, que não tem como ficar quieto. Você chora, você se alegra, você pula, você dança na presença de Deus. É algo extraordinário, aleluia. Mas eu já vi gente também receber o poder de Deus e chorar, quietinho, lágrimas escorrendo, e Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Sabe aquela timidez paralisante que ele tinha? Foi embora. A vida da pessoa é renovada, restaurada, o medo, a angústia, tudo que ele tinha no coração vai embora, porque o poder de Deus sobrepõe a todas essas coisas, aleluias. Oh, Deus poderoso! Então, queridos, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Queridos, mas não é só isso. Nós recebemos o poder de Deus para glorificar a Deus. Nós temos que entender que toda honra, toda glória é de Deus, não é do homem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas Ele nos enche de poder, Ele te reveste de poder. E sabe qual é o resultado disso, queridos? Ele vem transformando a nossa vida, quebrando correntes, destruindo cadeias da mente. Sabe por que é que Deus mandou eu te dar esta palavra nesta noite?
Porque Jesus disse: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui Jesus não está falando de libertar do pecado, não. Isso já aconteceu lá na cruz, é coisa decidida. Quando recebemos o poder de Deus, Deus quebra as cadeias que nos prendem, os grilhões que nos amarram. Só o poder de Deus pode fazer isso. Sabe o que significa isso? Quando conhecemos a verdadeira verdade, eu estou falando verdade sobre o Espírito Santo, coisa que eu não tinha ouvido até meus não sei quantos anos, mesmo sendo convertido e frequentando uma igreja. Sabe, queridos, Deus derramou poder na minha vida, Ele quebrou cadeias, destruiu grilhões, fortalezas da mente. É algo tremendo. Ele nos liberta de hábitos pecaminosos. Preste atenção. Crente carnal é crente que não recebeu o poder de Deus. É crente que não foi batizado com o Espírito Santo, não recebeu uma visita poderosa de Deus. E como é bom ser crente espiritual, sabe por quê? O crente espiritual discerne todas as coisas, diz a Bíblia, Paulo falando, escrevendo para a igreja. Esse discernir aí tem uma outra tradução que diz: o crente espiritual julga todas as coisas. O que é julgar? É fazer juízo. Ele sabe o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ele sabe e conhece as mutretas do diabo, as artimanhas das trevas. Como o diabo tenta infiltrar na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa mente. Ele tem as suas artimanhas, as suas mutretas. Ele não é trouxa. Ele só é chifrudo, mas não é trouxa. Sabe, queridos? Ele nos liberta, Ele nos faz andar diante do Senhor, agradar a Deus. Sabe o que o poder de Deus faz na nossa vida? Ele nos faz frutificar na obra do Senhor. Por isso você precisa, a comunhão dos irmãos, participar das reuniões, orar em casa, ter comunhão com o Senhor em casa, mas vir também nas reuniões, porque um irmão, de repente você nem está esperando. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu nem sabia o que era isso. Eu era um garoto cheio de boas intenções, que queria ganhar pessoas para o Senhor. E já tinha feito isso várias vezes. Mas quando eu determinei que ia em determinado lugar, totalmente dominado pelo diabo, ganhar almas para o Senhor ali, Deus teve que me revestir de poder. Quebrar as cadeias. Como é que eu vou falar que Jesus liberta se eu não for livre? Eu tenho que ser livre para ajudar na libertação de outras pessoas. Então nós devemos buscar o poder de Deus, porque Ele é transformador, aleluia. Ele te faz frutificar na obra, crescer no conhecimento de Deus. Sabe, amados? Quando o poder de Deus vem sobre as nossas vidas, Ele te leva a lugares altos, diz a palavra, a lugares longes. O que Jesus falou? Vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, aleluia. Isso significa, queridos, que aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser uma testemunha viva de um Deus vivo, aleluia. E uma coisa tremenda, queridos, que acontece quando você recebe o poder de Deus, é que Deus te reveste de autoridade. Mas não adianta saber que você tem autoridade se você não exercer autoridade. E poder é uma coisa, autoridade é outra. Um policial, quando ele está na rua, ajudando no trânsito, ele tem autoridade para te parar, para te mandar seguir. Quando está dando uma blitz, dá uma vasculhada nos seus documentos.
Sabe por que é que ele tem autoridade? Porque quem manda, ou quem comanda a polícia militar é o governador. Ele está lá não por ele mesmo, ele está lá na autoridade do governador. Nós temos autoridade, não por nós mesmos, é porque eu estou lá para orar pelo enfermo, para expulsar demônio, eu estou lá em nome de Jesus, porque Ele me deu essa autoridade. Então, queridos, quando somos revestidos do Espírito Santo, recebemos poder e recebemos autoridade. E Jesus disse: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, receba essa autoridade. O grande problema é que nós, muitas vezes, não temos conhecimento disso, ou não praticamos isso, ou não fazemos isso. Mas não é só isso, né? Se tem algo que Deus enche o seu coração, chama-se de amor. Amor ágape. O amor que não pede nada em troca. Porque nós temos o amor filial, de pai para filho, filho para pai. Ainda bem que a Bíblia só fala do amor filial, não fala do ódio filial, né? Só fala isso lá em Malaquias, que nos últimos dias os filhos iam se virar contra os pais e pais contra filhos. E se você der uma olhada, assistiu Cidade Alerta, você vai ver como que isso está acontecendo hoje em dia. Pai assassinando filho, filho matando pai, e por aí vai. Mas Deus nos reveste de amor, queridos, amor pelas almas, amor pelo irmão. Amém? Irmão, nesse auditório de menos de 200 pessoas, nós temos pessoas aqui de todos os naipes, todos os jeitos, com criação completamente diferente. Mas o amor de Deus nos une num só propósito, num só coração, trazendo cestas básicas para abençoar as pessoas, orando uns pelos outros. E a Bíblia diz que a oração do justo, se você faz isso com amor, sem pedir nada em troca, para ver o irmão curado, restaurado, a oração do justo vale muito nos seus efeitos. É por isso que a gente ora uns com os outros. É por isso que você que tem uma vida de oração diária, para você venha nas reuniões e receba oração. É para isso que a gente faz campanha na quarta-feira. Na sexta-feira nós estamos aqui buscando o poder de Deus, ou recebendo o poder, nem buscando mais, é recebendo o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, queridos, se tem uma coisa que o Espírito Santo gera no nosso coração, chama-se perseverança. Sabe por quê? Foi o que foi falado aqui. Deus usou o Marcelo Augusto para falar. Isso não vem de mim. Isso vem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E se você persevera, Ele vai te dar graça também para você perseverar. Para ser contínuo a sua comunhão com Deus. Se tem uma coisa que alegra o Espírito Santo, chama-se comunhão com Ele, comunhão com Deus. Nós fomos criados para isso, queridos. Isso foi quebrado lá no Éden. Mas Jesus restaurou. Jesus restaurou a nossa paternidade. Ele foi muito claro na oração do Pai Nosso, quando você for orar, chame Deus de Pai, entenda que Ele é seu Pai. O seu pai terreno é apenas um protótipo de pai. Agora, Deus é o pai de verdade. Porque os judeus viviam falando, Abraão é o nosso pai. O que Jesus falou para eles? Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês estariam fazendo as obras de Abraão, crendo em Deus, confiando em Deus. Então, queridos, Deus é o nosso Pai, amém?
Mas não é só isso, é só perseverança. Ele nos dá audácia, sabedoria, simplicidade. O que foi profetizado por Isaías a respeito de Jesus? Ele veio, os judeus esperavam algo pomposo, o Filho de Deus. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Acharam que ele vinha num cavalo branco. Ele vai vir, Apocalipse diz que ele vem, Apocalipse 19 diz que ele vai vir montado no cavalo branco, vencendo, destruindo as hostes do diabo. Não é o primeiro cavalo branco não, tá, irmãos? O primeiro cavalo branco é o diabo, que vem vencendo e para vencer também. Apocalipse fala lá no final sobre o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus. Então eles esperavam, porque os reis, os imperadores, quando venciam as guerras, montavam no cavalo branco e entravam na cidade. E todo mundo saudava com palmas, balançando folha de coqueiro, a gente chama de coqueiro lá, é palma, né? E balançavam e saudavam, Hosana, Hosana, ao rei que vem em nome do Senhor. Aí lá vem Jesus no jumentinho, quen, 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 quen. Por isso que os judeus crucificaram Jesus, ficaram completamente decepcionados. Eu não estou nem aí, porque daí veio a minha salvação. Daí veio a nossa salvação. Se ele não tivesse morrido no meu e no seu lugar, a gente ia para o inferno de cabeça para baixo e não tinha remédio. Mas ele morreu e ressuscitou, aleluia, e enviou o seu Espírito, e Deus nos dá o seu poder para irmos e testemunhar e pregar até os confins da terra, aleluia! Oh, Deus poderoso! Mas irmãos, quando Deus te abençoa, derramando poder, te enchendo com o Espírito Santo, e isso pode ser de uma forma inusitada, pode ser de uma maneira como você nunca imaginou. A minha, Deus me deu uma visão e abriu o céu, e eu vi um óleo sendo derramado de dentro de um vaso, e caiu na minha cabeça. Tinha tanto pecado que Deus teve que derramar uns 10 litros, quente, queimou, quebrou as cadeias. Mas tem pessoas que não vê nada, não sente nada, mas é revestida com o poder de Deus, amém? Depende muito da quantidade de pecado. As minhas eram demais. Então, irmãos, é interessante que Ele derrama do seu poder sobre as nossas vidas. Somos chamados para servir e também ser testemunhas, ganhar almas, amém? Agora, eu me converti com 7 anos. Fui batizado com o Espírito Santo aos 19. Eu não esperava e nem sabia o que era isso. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano com a minha vida, que nem eu imaginava. E sabe, queridos, por isso Ele me revestiu de poder. Agora, se eu não continuar buscando, orando, me dobrando diante do Senhor, confessando os meus pecados, sendo perdoado e Deus me revestindo novamente, queridos, ninguém dá conta. Presta atenção aqui numa coisa. Davi era um jovem simples, pastor de ovelhas, era um bastardo, desprezado pelos irmãos. Sabe o que aconteceu com Davi? Deus falou para Samuel: pega um chifre de azeite, vai lá e unja Davi. Ele falou: vai lá e unja um filho de Jessé. Ele foi lá e achou que era que esse cara tora, tá malhando, tal. Eles eram soldados do exército de Israel. Nenhum deles. Aí veio Davi e Samuel derramou uma unção sobre a sua cabeça. Aquilo mudou por completamente a vida de Davi. Ele recebeu autoridade, ele recebeu poder na vida dele. Preste atenção. Correu de Saul durante 12 anos.
matou o leão, matou um urso, matou o Golias. Quando ele tocava, os demônios cascavam fora. Quando ele cantava, não era só tocar, Davi também cantava, compunha salmos. E era algo tão poderoso que ele recebeu de Deus, que os demônios se manifestavam e saíam também. Tanto é que quando Saul estava endemoniado, chamava ele, toca a harpa, blém, 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 blém. Os capetas, falei, deixa eu vazar daqui porque tem unção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chega um momento que os ataques vêm sobre nós e o desgaste é grande. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele teve que receber uma outra unção, um novo revestimento. Veio o povo de Israel, veio o povo de Judá e ungiu a Davi. Veio o povo de Judá e ungiu a Davi de novo. Ele recebeu a unção. A primeira unção que ele recebeu, Davi é um tipo de Cristo. A primeira unção que ele recebeu foi uma unção profética. Por que ele venceu Golias? Ele treinou muito com aquela funda dele. Não viaja não, irmão. Era uma pedrinha e um estilingue. Ele profetizou a derrota dos seus inimigos. Ele disse, vocês vêm contra mim com espada e lanças, eu vou contra vocês, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, olha a palavra profética, há poder na nossa palavra. E hoje, eu vou cortar a sua cabeça e vou jogar para os abutres. O que aconteceu? Naquele mesmo dia, ele cortou a cabeça de Golias. Então ele recebeu uma unção profética. O que saía da boca dele acontecia. Queridos, nós somos chamados e ungidos para ser profetas de Deus. Está com perrengue, profetiza a derrota dos seus inimigos. O diabo está zombando da sua vida, profetiza a sua derrota em nome de Jesus. Manda os capetas para os quintos dos infernos. O diabo apertou as finanças, fechou as portas. Abra a sua boca e diga, espírito de miséria, some da minha vida, sai do meu trabalho. Está cheio de contenda na sua casa. Profetiza e diga, espírito de divisão, de contenda, de separação, some. O mais perto é os quintos dos infernos. Não sei onde que é isso, não, acho que é bem longe. Mas vem o desgaste. Ele recebeu uma nova unção. Ele recebeu uma nova unção. Essa unção é a unção de sacerdote que ele recebeu. Sacerdote é aquele que ministra a Deus e ministra aos homens. Davi fazia isso no seu reinado. Estava correndo de Saul, passou lá na terra dos profetas, dos filhos de Eli. Ele pegou os pães da proposição, comeu. Os únicos que podiam comer eram sacerdotes. E deu também para os seus soldados que estavam desmaiando de fome. Ele sabia repartir o pão. Ele estava preocupado com as pessoas que estavam com ele. Sabe, irmãos? Mas continuou correndo de Saul e depois o desgaste vem. As dúvidas, os problemas. Aí veio toda a nação de Israel e ungiu novamente ali. Ele recebeu esta última unção, recebendo autoridade para governo, para governar Israel, todo Israel. Aí foi quando Saul morreu e ele começou a governar. E depois que ele recebeu essa unção, presta atenção, ele venceu os jebuseus e tomou conta da cidade de Davi. Ele tomou conta de Jerusalém ali, ele recebeu a autoridade final, autoridade total sobre toda a nação de Israel.
Davi venceu os seus inimigos, todos os seus inimigos. Os seus homens também mataram gigantes. Davi matou gigantes, os seus homens mataram gigantes, mas teve um período lá em 2 Samuel 3:39, que os seus parentes que tinham matado, os seus parentes mataram na covardia um guerreiro que tinha sido Saul, que guerreou pelo exército de Saul, e Davi o recebeu. Aí lá em 2 Samuel 3:39, os seus guerreiros, os filhos de Zeruia, foi lá e matou esse guerreiro na covardia. Deu um abraço de tamanduá e matou. Aí Davi fala assim, Davi diz, ele orando, angustiado por aquela situação que aconteceu, ele diz: eu ainda sou tenro, ainda que ungido rei, estes homens são mais fortes do que eu. Irmãos, essa fraqueza de Davi não vinha do seu pecado e nem da sua desobediência, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar dos montes de problemas que ele teve, das falhas, a mancada que ele deu lá com Batseba, mandou matar Urias e assim por diante. Ele não estava falando disso. Essa fraqueza não é fraqueza do pecado, da desobediência. Ele diz: olha, ainda que fui ungido rei, eu sou muito tenro, fraco. A palavra tenro é fraco. Ele admitia as suas fraquezas. Apesar de receber 3 unções, foi o único que recebeu 3 unções na sua vida, para governar, para guerrear as guerras do Senhor, para exercer autoridade sobre a nação de Israel. Ele disse: olha, eu ainda sou muito fraco. Mas Paulo fala que quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando admitimos a nossa fraqueza, como Davi admitia, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter recebido esse punhado de unção, profeta, sacerdote, rei, apesar de governar Israel, ele admitia a sua fraqueza. Ele disse: eu ainda sou muito tenro, eu ainda sou muito fraco, esses homens são mais fortes do que eu. Ele teve problema ali no exército, fizeram uma coisa que ele disse que não era para fazer. Mas queridos, quando recebemos o poder do alto, nós recebemos força para reinar, interceder, recebemos fé, dons. Mas sabemos também, queridos, que passamos por momentos de dificuldade. Tem muita gente que abandona a fé, porque quando foi batizado com o Espírito Santo há 300 anos atrás, ele recebeu o poder, era animado, só que não deu continuidade, não continuou buscando, enchendo-se do Espírito. O que acontece, queridos? Se eu parar de orar, eu estou frito. A igreja está frita, a igreja que não ora, acabou. A unção vai embora, a presença de Deus vai embora. Porque a unção que você recebe, ela é sua. E você precisa cuidar. Eu tenho que cultivar, eu tenho que cuidar da unção que Deus derramou na minha vida aos 19 anos de idade. Eu queria isso, eu busquei isso. Eu sempre orava: Senhor, me dá autoridade. Autoridade no Espírito, autoridade na palavra. Quando eu ordenar em nome de Jesus, eu quero ver as coisas acontecerem, o enfermo ser curado, o endemoniado ser liberto, as vidas nascendo de novo, o Espírito de Deus gerando vida nas pessoas. E Deus me concedeu isso que eu pedi. A Bíblia diz: falta sabedoria, peça a Deus. Está faltando poder, peça, insista. Fala: Senhor, me revista de poder. Eu ainda sou fraco, os meus inimigos estão sobrepujando.
estão tentando me derrotar, me destruir, me passar vergonha. E ele tem as suas artimanhas. Vem através dos filhos, da família, através de irmãos, e assim por diante. Senhor, me revista novamente de poder. Semana atrasada eu tive uns embates terríveis. Essa semana eu disse: Senhor, a coisa está feia. Eu já tenho 65 anos, não sou nenhuma criança mais. Eu já vi pessoas com 90 anos mais fortes do que eu. Meu pai morreu com 96 anos, lustro, nem usava óculos, enxergava até no escuro. Olhos de laser. No escuro não, irmãos. Um dia levantou no escuro, trombou com meu irmão também, que tinha levantado para ir no banheiro. Os dois caíram lá. Assombração, socorro, quer minha mãe. E ele quebrou a perna aqui, ó. Teve que fazer uma cirurgia, 7 horas de cirurgia. Teve que emendar a bacia aqui no fêmur. Mas graças a Deus nós ungimos, oramos. Com 20 dias eu mesmo tirei os pontos. O senhor quer voltar lá no médico? Não, não quero voltar naquilo lá não. Fiquei a tarde inteira lá rasgando minha perna e parafusando o meu osso. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos entender algumas coisas. Se a luta está difícil, se o problema está na sua casa, de relacionamento, ora, usa a autoridade, você recebeu o poder. Mas muitas vezes nós vamos sendo levados pelo inimigo, ludibriados, enganados, forçados. Daniel diz que nos últimos dias, sabe o que o diabo ia fazer? Magoar os santos. O que o diabo quer é te desanimar, magoar você, encher o seu coração de mágoa, porque isso abre uma brecha para o diabo. Então a coisa está difícil, ora. Está boa, ora. Está feliz, ora. Está triste, ora. Está doente, ora. Se não dá conta de orar, pede oração. Davi admitiu: Senhor, eu ainda sou fraco para essas coisas. Que ele falou: olha, vocês não vão fazer nada com ele. Eles foram lá e mataram ele. Ele tinha matado o irmão deles, mas porque o irmão deles deu bobeira. Então, queridos, Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos revestir de poder. E é uma coisa prática. É para nos alertar que nós recebemos poder do alto. As finanças. Ora, profetiza, usa a autoridade. Muitas vezes, queridos, é uma inveja, é uma macumba. Muitas vezes, amados, o diabo nos ataca. Você não fez nada para ninguém, mas ele manda alguém fazer alguma coisa. Sabia? O que nós temos que fazer? Nos levantar em fé, e orar, e profetizar, e ungir a nossa casa, e declarar: Senhor, amarra os meus inimigos. Senhor, amarra os nossos inimigos. É o que eu mais faço, queridos. É oração de guerra pela igreja e pela minha família. Mesmo assim, ainda acontecem muitas coisas que nos contrariam. Sabe por que Deus deixa acontecer isso? Para mim continuar orando. Irmão, se tu tivesse 1000 maravilhas, aí o Rosemir lá na chácara, sabe, você acha que ele ia levantar 3 horas da manhã para orar pelos irmãos? Não ia nada, ia dormir, acordar lá pelas 7, passarinho cantando, fuiu. Pato, quá. Tranquilo, sem preocupar. Sabe que hora que eu levanto, irmãos? Quando não é 3 horas é 4, quando não é 4 é 5. Estourando, se eu dormir lá pela meia-noite, 6 horas eu estou de pé. Sabe por quê? Eu tenho que orar por mim, tenho que orar pela minha família, eu tenho que orar por você. Ai de mim, se não orar. Ai de nós, se eu não orar. Mesmo orando,
ainda acontecem uns revestréis por aí, ainda dá problema. Então, queridos, Deus nos reveste de poder e nós temos que continuar buscando, profetizando, renovando, pedindo uma unção nova, pedindo porção dobrada. Senhor, derrama porção dobrada, a coisa está feia. A coisa está feia. Não é só eu que estou ficando velho e feio, não. A coisa está feia, Senhor. Faz alguma coisa. Irmãos, sou de Cristianópolis, mas sou bobo. Conheço os meus inimigos. Doidinho para me pegar no contrapé e pegar a igreja. E o tanto, queridos, nesses últimos dias de infiltração demoníaca nas igrejas. Já apareceu tanta falsa igreja, falso profeta, falso pastor, que é de arrepiar. É fria. O diabo, queridos, ele tenta penetrar. Eu passei, acho que pus na coisa daí, no grupo da igreja, tá? E o doutor Alex falando, ele é pastor também. Trabalha muito com libertação, muito espiritual. Ele falando o que eu já encontrei no ministério de crianças, preste atenção nas igrejas. O que eu encontrei no ministério infantil, bruxas ensinando crianças, é os montes. Daí o meu zelo pela casa de Deus. Daí nós estamos mudando a estrutura. Tá? Eu não quero mais crianças lá embaixo. A coisa anda tão perigosa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do perigo. E vamos treinar professores. Próximo domingo? Próximo domingo de manhã, você que quer trabalhar no Ministério Infantil, a Marília, Juliana, a Loreninha, vai estar aqui falando e treinando os professores para as salas para domingo de manhã. Tá? Na verdade, queridos, a obrigação de ensinar as coisas de Deus para o seu filho é você. Mas a igreja vai te dar uma ajuda. Traga domingo de manhã. 90% do que eu conheço hoje eu aprendi quando criança. Ensina a criança tal. Quando for grande não se desviará. Se tem uma coisa que eu tenho é zelo pela casa de Deus. Zelo pela igreja, pela sua vida. Amém? Irmãos, eu quero orar por você nessa noite.